E aí galera, beleza? Me chamo Igor Ferri. E eu sou a Lari. E você está no canal Espontâneos. Seja bem-vindo. Bom, hoje nós vamos compartilhar com vocês 5 diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que divide os dois, além do tempo, obviamente, é também a questão da Antiga Aliança e a Nova Aliança. A primeira aliança foi feita com Abraão, depois ali Moisés instituiu a lei, mas graças a Deus pela Nova Aliança feita em Jesus Cristo. Eu quero ler um versículo para você entender mais ou menos do que eu estou falando. Em Hebreus 7:22 diz o seguinte: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Então vamos para a primeira diferença, que é não podemos mais se vingar. Sim, no Antigo Testamento era permitido isso, mas no Novo Testamento Jesus veio trazer uma nova visão sobre isso. Ele falou lá em Mateus 5, no versículo 38 e 39. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe a face esquerda. Bom, a segunda diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento também é que nós não podemos mais nos divorciar. Não existe essa possibilidade mais. Antigamente existia, quer ver? Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5, 31 e 32. Aqui é Jesus mais uma vez trazendo uma nova visão sobre algo que era dito no Antigo Testamento. Se eu repudiar minha esposa, eu podia escrever uma carta e entregar para ela e dizer assim, olha, não quero mais. Ela pegava as coisinhas dela e ia embora morar com a mãe dela, com o pai dela de novo. Por exemplo, não gostei da tua comida, podia se divorciar. Repudiar é isso, repudiar é algo que eu não gosto. Jesus vem e quebra tudo isso. A terceira diferença é que não precisamos mais fazer sacrifícios de animais. No Antigo Testamento, eles faziam isso. Eu pequei, então eu vou derramar o sangue de um animal para me livrar desse meu pecado. Só que no Novo Testamento, Jesus veio para mudar isso também. A remissão dos nossos pecados foi feita por Jesus naquela cruz. Hebreus 10, do 4 ao 7. Porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes remova os nossos pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. Então Jesus, ele se pôs ao nosso favor, para a remissão dos nossos pecados. O sangue dele foi derramado naquela cruz. Então hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, pois o próprio Jesus já fez isso por nós. O único sacrifício que agrada ao Senhor, Salmo 51:17 diz assim, sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. A quarta diferença é que o pecado antes precisava de testemunha, agora já não mais. Como assim? No Antigo Testamento, quando a pessoa ela pecava e se ninguém ficava sabendo, ela estava de boas, continuava pecando. Ela só era culpada, julgada quando alguém visse ela ali no ato do pecado. Já no Novo Testamento, Jesus veio também tornar isso diferente. Olha o que ele diz, lá em Mateus 5, do 27 ao 28. Vocês ouviram dizer que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus veio dizer que, antes mesmo de tu cometer o ato, se no teu pensamento tu está pecando, então já é considerado um pecado. Antes então precisaria de testemunha para comprovar o nosso pecado, já agora não mais, pois o Espírito Santo habita em nós. E é isso que é a quinta diferença. No Antigo Testamento,
o Espírito Santo não habitava no homem. Hoje, o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Antes, o Espírito Santo só visitava o homem. Hoje, o Espírito Santo habita no homem. Eu quero ler para vocês um versículo para vocês entenderem sobre isso, que foi Jesus que disse no livro de João 15, versículo 7, que diz o seguinte: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Existem algumas traduções que usam a palavra ajudador, algumas usam a palavra advogado, e nomes diferentes para o Espírito Santo. Antes, Deus abençoava o homem, para a gente ter uma ideia do qual é a diferença de ter o Espírito Santo e de não ter. Que antes Deus abençoava o homem com a prosperidade exterior. Olha Davi, olha Abraão, olha José do Egito, tantos outros homens de Deus que tinham fé, mas que eram abundantemente abençoados na questão exterior, eram ricos. Não que hoje nós não possamos ser ricos, mas eles, em especial, eles eram muito ricos. E isso fala de uma bênção exterior. Mas Jesus vem, Jesus morre, Ele ressuscita e sobe para o céu, assim como eu acabei de ler, e Ele nos envia um Consolador para nos abençoar de maneira interior. Ou seja, hoje o homem ele é abençoado e ele é próspero na questão interior, não só por fora. Porque a gente precisa entender uma coisa: prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não sentir falta de nada. E hoje, com o Espírito Santo, nós não sentimos falta de nada. Quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, a gente é completo, literalmente completo. A gente pode estar passando por problemas. Eu até perguntei para Larissa qual era a diferença dos homens do Antigo Testamento e do Novo. E a principal é que eles eram ricos. E os do Novo Testamento, vamos lá, Paulo morrendo decapitado na cadeia. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, os mártires da igreja morreram pobres, humilhados, enquanto os do Antigo Testamento eram abundantemente ricos, Essa é a diferença, que Deus, para abençoar o homem hoje, Ele enche o homem com o Espírito Santo. É tudo isso que o homem precisa. Que é o seguinte, Filipenses 4:7, que diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que paz é essa que excede o entendimento? Que paz é essa que, por mais que tá tudo dando errado, eu consigo ainda me manter controlado, eu ainda consigo me manter bem? É o Espírito Santo habitando em nós. Isso é uma bênção da nova aliança. Graças a Jesus por isso. E agora, para finalizar, a gente vai para a dica de leitura. Bom, não tem como falar de Espírito Santo e não compartilhar com vocês esse livro aqui. Se você não leu esse livro, eu super recomendo. Você vai ser imensamente abençoado. É um livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Eu vou dizer para você que o primeiro entendimento que eu tive sobre o Espírito Santo foi lendo esse livro, porque esse livro aqui é um livro geracional. Ele vai passar anos e vai continuar sempre sendo um livro importante para mostrar e para compartilhar ensinamentos que realmente mudam a nossa mentalidade, a nossa visão sobre o Espírito Santo. Daqui uma super dica, super fácil de encontrar, tem diversas edições. É só botar aí na internet Bom Dia Espírito Santo, já vai aparecer direto Benny Hinn, beleza? Então, já aproveitando que você chegou aqui, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até a próxima, beleza? Minha vida ele governa.